Espírito Santo de Deus. Eu proíbo todo principado, potestade que venha contra esse culto, Senhor. Que uma unção de avivamento, uma unção de quebrantamento, uma unção de temor do Senhor venha sobre nós nesta noite. Flua o teu Espírito Santo. Quebra com todo espírito de rebelião, divisão, desobediência, todo espírito independente. Sai agora, e o teu nome seja exaltado, glorificado, e todo espírito que não te glorifica seja proibido de entrar por essas portas. Shekantarabassurias, Oriandaraie, Cantarabarabachoyanaie, Comia laio, anaie, cantaraie, Io, Flua, flua. O Espírito do Senhor está aqui. Cai por terra toda enfermidade, toda incredulidade, toda falta de temor, todo espírito de desobediência. Recue, 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 recue. Que venha o peso da glória de Deus. Xeralaie, Flua o espírito profético, a unção do verdadeiro adorador, que adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito em verdade, em verdade. Toca, Espírito Santo. Pega quem nunca foi pego. Manifesta a tua glória. Toda mentira, toda opressão, toda depressão, todo desânimo, sai agora. Toda incredulidade, todo medo do amanhã, sai. Xalabiaie, xalaiereia, oiariaie, alaierere. Sopra, Pai, sopra, Filho, Espírito de Deus, sopra sobre nós. Xaralalaie, xalararie, destrava mentes nessa noite. Abre o entendimento da tua igreja nessa noite. E caia por terra tudo que te oprime, tudo que te oprime, tudo que te faz recuar. Sai agora, por causa do poder do sangue de Jesus. Seja marcado agora, agora, com o peso dessa glória. Recebe cura pro teu coração, pra tua alma. Recebe perdão agora. A unção que traz perdão, a unção que alinha, que destrava, seja sobre a tua vida. Toda incredulidade seja quebrado da tua vida, da tua mente agora. Toda racionalidade que impede a glória de Deus, caia agora. Que o Senhor te conduza nessa palavra e nunca mais você seja o mesmo.
Eu creio, eu creio, eu creio. Diga eu creio. Eu creio. Eu creio. Por isso, profetizo que esse lugar aqui em mim estará propício para que o Espírito Santo transforme as minhas crises em um poderoso avivamento. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda mais ainda o Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Tem crente aí? Tem ungidos aí? Tem filhos aí? Tem ovelhas aí? Tem filhos amadurecidos aí? Aleluia, glória a Deus. Gálatas 4, verso 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em algumas versões, em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Jesus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Diga, eu tenho o Espírito do Filho de Deus, e por isso eu tenho a habilitação de chamar Deus de Abba, Abba, Pai. Diga assim comigo, de sorte que eu não sou mais escravo, eu sou filho, e sendo filho, eu também sou herdeiro por Deus, por Deus, por Deus, amém? Assentai-vos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Fiquei muito chateado com a notícia que eu li no jornal ontem. Mas ao mesmo tempo eu entendi que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o seu plano. E a notícia que eu li no jornal, ela me deixou triste, mas ao mesmo tempo a minha esperança está no Senhor e a nossa também. E a notícia dizia o seguinte: que ainda esse ano, o Ministério Público estará proibindo as escolas de orarem o Pai Nosso. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A palavra diz que ele se faz de anjo de luz para enganar inclusive os eleitos de Deus. Nós estivemos aqui na virada de ano e nós tivemos um entendimento muito claro da importância de nós sermos filhos maduros. Porque quando você não entende que você é um filho, você não entendeu nada. A palavra diz que na plenitude do tempo, Deus então enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos
a adoção de filhos. Eu acho incrível porque quando você tem um filho adotado, não é o filho que escolhe o pai, é o pai que escolhe o filho. Sim ou não? E quando você olha para essa porção, e aí eu quero falar um pouco sobre algumas características das escritas em grego. Porque quando nós falamos de amor, o grego, para o brasileiro, amor, tudo é amor. Amor de irmão é amor, amor de esposa, esposa é amor, amor para com Deus é amor, para o brasileiro tudo é amor. Só que no grego existe uma separação, onde esse amor ele traz uma especificação. Por exemplo, no grego fala que amor de homem, do esposo para com a esposa, é amor eros. O amor de amigos é o amor filios. O amor incondicional, o amor de Deus é o amor ágape. E eu fui dar uma estudada sobre a questão de filho no grego. E filho no grego, ele tem duas conotações. Ele tem a conotação do filho teknon e do filho huios. O que é o filho teknon? O filho teknon é aquele que foi gerado de você. Ele é filho. Ele não tem maturidade, mas ele é teu filho. Ele não produz nada, mas ele é teu filho. Ele faz algumas coisas que você não concorda, mas ele é teu filho. Teknon, do grego. Gerou o filho, ele é teknon, ele é um filho. E hoje eu venho falar dessa estrutura. Porque quando você fala de teknon, é apenas um filho. Nasceu, é filho. Mas quando você olha para a estrutura do huios, H-U-I-U-S, huios, você encontra uma outra característica. Ele é filho também. Mas ele está num outro nível. Então essa expressão, ela conota, ela fala acerca de um filho maduro. Então nasceu um bebezinho, teknon, é filho. Um filho que ajuda o pai, que luta com o pai, que luta em favor do pai, que luta em favor das coisas do pai, huios. Então nós estamos e precisamos entender as três etapas. Quando você entra na igreja e você vem como você está, o Senhor te recebe como você está. E aí você tem uma mentalidade só de ovelha. Só de ovelha. E a ovelha, ela sempre quer algo. Ela precisa de água, ela precisa de pasto, ela precisa de cuidados, ela precisa de alguém para tirar os carrapichos. Ela está sempre na dependência de alguém, então é uma ovelha. Então quando você entra por essas portas e recebe Jesus como teu Salvador, aí você é uma ovelha do pasto, é uma ovelha desse rebanho, do rebanho do reino de Deus. Mas na medida em que você vai caminhando, você vai saindo da condição de ovelha e vai se tornando filho, gerado das entranhas de Cristo. E aí você começa a ter um novo entendimento. Você passa a não mais dar trabalho, mas você passa a trabalhar para que esse lugar possa avançar mais. Aí aquele crente briguento já não é mais briguento, porque ele entende que aí tem também aquele que é o bode, que ele acha que ele é ovelha, mas ele não é ovelha. Apóstolo, qual que é o bode? É aquele que dá cabeçada. Você dá uma direção para ele, ele dá cabeçada. Por quê? Porque ele não obedece. Meu velho pai, quando
foi administrador de fazendas muito tempo. Eu era garoto e eu me lembro que todas as vezes que o meu pai, ele amarrava o bode e ele vinha com uma marreta e uma faca, irmãos, o bode fazia um estardalhaço que você ouvia lá na outra fazenda. Ele faz um barulho. Ele vem para dar cabeçada. Ele dá cabeçada na árvore que ele está preso. Ele vira um endemoniado. Mas uma coisa me chamava a atenção, que quando meu pai, no final de ano, ele ia matar uma ovelha, ele puxava a ovelha, ele pendurava a ovelha, para imolar a ovelha, e a única coisa que a ovelha fazia era derramar lágrimas, e nada mais. Não dava um mé sequer, nada. Então, às vezes, a gente está na igreja e às vezes a gente acha que a gente... eu já tenho 10, 15, 20 anos de evangelho. Mas ainda está dando cabeçada. Está andando na desobediência. Você faz só se você concordar. Se eu concordar, eu faço. Não concordar, eu dou cabeçada. E além de dar cabeçada, eu ainda convido outros que estão junto para dar cabeçada também. Que um desanimado nunca é desanimado sozinho. Você está aí, não? Só que aquele que tem a natureza de ovelha nunca vai ser bode. E aí a palavra fala sobre as bodas do cordeiro. Então nas bodas do cordeiro, bode não entra. Quem entra nas bodas do cordeiro é aquele que era filho, passou a ser filho maduro e se transformou em noiva. Fora disso, não entra nas bodas do cordeiro. Então você nessa noite precisa avaliar o seguinte: eu sou bode? Você obedece uma direção de Deus, mesmo sem entender? Mais ou menos. Então você é mais ou menos ovelha e mais ou menos bode. É um híbrido. É um híbrido de bode com cordeiro. Na medida que a palavra vai falando no teu coração e que começa a acontecer uma conversão no teu coração, você deixa de ser bode e começa a ser ovelha. E a ovelha faz o quê? Como nós aprendemos na Santa Ceia? Ora por me. É ou não é? Ajuda-me, ovelha. Só que na medida que você vai caminhando e que a palavra vai falando ao teu coração e você começa a entender que não é mais do seu jeito, que agora você tem um Salvador e Senhor, mudou tudo. Porque a gente ama o Salvador, mas a gente repudia o Senhor. Que o Senhor fala assim: não dá mais para você caminhar do jeito que você caminhou até aqui. Precisa haver uma mudança no seu comportamento, nas suas ações, nas suas reações. Você está muito reativo ainda. Você está muito sanguíneo ainda. Você está muito almático ainda. Está resolvendo a coisa ainda no peito. Se não fizer, eu rodo a baiana. Se não fizer do jeito que eu quero, eu saio da igreja. Se não fizer do jeito que eu gostaria, eu não vou na casa de fulano e de Beltrano. Então você tem a opção de sair da condição de bode, sair da condição de ovelha e se tornar filho. Só que apenas o filho não pode herdar as coisas do pai. Amém? Então a Bíblia faz a separação entre filhos nascidos e filhos amadurecidos. O pai ama os dois por igual? Sim. O pai ama o filho amadurecido e o imaturo do mesmo jeito? Ama. Sim ou não? Você ama o filho problemático e ama o que não é tão problemático assim, mas você ama tudo igual, sim ou não? Então no caso do filho Uios, o tratamento muda, porque todo filho Uios tem direito
ou melhor, todo filho tem direito. Ele pode ser teknon e ele pode ser huios. Ele tem direito. Ele pode ser um filho nascido hoje. Ele tem direito. Ele pode ter nascido há 10 anos e ele continua tendo direito. Mas somente aquele que é maduro pode ter acesso à herança do pai. Aleluia. De que modo? Para ajudar o pai a administrar. Não é fazer como o pródigo, que pegou a herança e foi embora. O pródigo é uma lição incrível para nós. Aliás, na passagem que fala do pródigo, fala de 3 coisas perdidas. Eu falei sobre isso também, mas vou repetir para ficar muito claro para você. Fala sobre a ovelha perdida. Fala sobre a dracma perdida e fala sobre o filho perdido. E nós precisamos entender onde a gente se perdeu. Quais os valores que se perderam? Nós estamos num tempo em que a gente perde muitas oportunidades em Deus. Por quê? Porque a gente está muito entretido com muitas coisas. E a única coisa que de fato é importante é buscar o reino e a sua justiça. Porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Escute, você pode sair daqui continuando sendo uma ovelha, sendo um bode, sendo um filho teknon ou ser um filho huios. Quem vai definir isso é a dimensão da sua entrega. Porque qualquer filho, aí eu quero que você lembre que ovelha não tem direito à herança. Quem tem direito à herança é o filho. Que nem acesso à herança é o filho maduro. Se eu quero ter acessos, eu preciso amadurecer. Sabe, uma coisa que me chama a atenção acerca de Moisés, é que a palavra fala que quando ele tinha por volta de 40 anos, ele era muito irrancudo. Sabe aquela pessoa nervosinha? Tudo ela pilha. Tudo ela salta desse tamanho. É só ela não entender. Ela pula. Sabe aquela pessoa raivosa? Que se não for do jeito dela, aí ela confronta você, ela bate de frente com você porque ela não concorda. Sabe aquela pessoa raivosa que ela nunca perdoa ninguém, mas quer ser perdoado por Deus e por todos? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito irrancudo. Ele era tão raivoso que na primeira oportunidade matou um egípcio e o escondeu na areia. Você está aí, não? Só que a palavra diz que o tempo passou, ele foi pastor das ovelhas do seu sogro. Depois Deus deu a ele a incumbência de levar o povo à terra prometida. E a palavra diz que depois de muito tempo, depois de passar por grandes reveses, depois de conduzir um povo, depois de ter muitas experiências com Deus, a palavra diz que ele era o homem mais manso da terra. Quem está aí? Então Moisés, ele sai do Egito como um bode, ele se mistura com as ovelhas e fica com a mentalidade de ovelha. Aí ele vai caminhando, aí ele recebe um direcionamento de filho, mas de repente, lá no final, ele já é o quê? Huios, ele já é um filho maduro. Ele tem uma nova expectativa das coisas, ele não vê mais como ele via, ele tem uma identidade, uma paternidade sobre a vida dele. O grande problema, querido, do sistema é que o sistema está tentando tirar a figura da paternidade. Não, o pai não presta para nada, é só para produzir. Ele é só o genitor, não, é muito mais do que isso. O pai é aquele que dá um destino para nós. Essa noite, querido, é uma noite muito importante, porque o Senhor falou ao meu coração. Essa igreja, ela precisa de uma paternidade espiritual. A palavra vai dizer lá em João 14, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Escute, antes de nós nascermos, o Pai já tinha nos escolhido. A questão é, Ele nos escolheu, e o que a gente vai fazer com isso a partir de então?
Tem muita gente que está sem entendimento do que Deus quer fazer na vida delas. Tem muita gente que duvida da paternidade de Deus. Muitas pessoas que estão no meio da luta, as pessoas falam assim: cadê o teu pai? Cadê o teu Deus e teu pai que você fala tanto? É que um pai, ele tem entendimento para saber que nem tudo que nós queremos, nós estamos prontos para receber. Porque uma coisa é ser filho, outra coisa é ser filho maduro. E o filho maduro sempre vai entender: tá bom, pai, já que não é agora, eu espero. Aleluia. Eu amo os meus filhos. Eles são muito importantes para mim. Eles não sabem o quanto eles me amadureceram. Aleluia. Acontece que lá na minha casa tem algo muito bacana, porque quando eu falo para os meus filhos: não tem jeito para agora. Tá bom, pai. Eles não pulam no chão, não rolam, não esperneiam. Eles entendem. Isso é muito importante porque eles sabem que a vida, ela propõe desafios. Aí outro dia um deles falou: não, eu queria viajar para São Paulo no final do ano, para casa da avó. Mas a gente não tem o recurso. Aí o que ele fez? Pegou R$2, R$1. Então eu vou multiplicar R$1. Pode ser, pai? Pode ser, mãe? Pode. Aí ele foi na mercearia do lado, comprou algumas paçoquinhas, 2 paçoquinhas, e de R$1 ele transformou R$1 em 51, em R$54. Aí a menina da venda já estava chateada com ele, porque falou: poxa, garoto toda hora vem aqui, compra e vende, e eu estou ficando no prejuízo. Então, se algum dia você encontrar o meu filho na esquina, ele não está passando fome não, é porque ele está entendendo que ele precisa amadurecer, e ele precisa saber, e eles precisam saber que as coisas custam. Talvez algum pai aqui poderia dizer assim: não, eu jamais submeteria meu filho a uma condição dessa. Não, eles têm que amadurecer. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Não, agora não pode. Querido, não tem como amadurecer se a gente não se propor a um desafio. Eu e a bispa, no começo da igreja, sabe o que a gente fazia? A gente não tinha como manter. Lá em São Paulo, a igreja, e o que a gente fazia? Não tinha entrada suficiente para pagar o aluguel. Aí na sede tinha uns jornais chamados Jornal Gospel. Aí a gente pegava jornais antigos, a gente pegava os jornais lá, um bolo de jornais, levava para a igreja. E aí, na minha folga, eu pegava a bispa e a gente ia para o semáforo vender jornais, para suprir a igreja, a necessidade da igreja. É óbvio que a gente vivia coisas, confrontos ali. Por quê? Porque alguém humilha, porque alguém fala mal, porque alguém dá uma cantada, porque alguém fala besteira para você. E aí a gente ia para o semáforo vender jornais, para pagar as contas da igreja. Porque aí você olha a gente aqui pregando e você acha que a gente nasce apóstolo, a gente nasce bispo. Não, isso é construído. Com ambiente onde você renega a sua própria vida, onde você abre mão de algumas coisas, de alguns valores que até então você achava que eram importantes. Eu me lembro que uma pessoa parou um carrão na minha frente e falou assim: que vergonha para você, hein? Onde você estava e onde você está, hein? Um cara que nós voamos junto muito tempo, um cara rico. E eu disse para ele: se você não vai contribuir em nada, então eu peço que quando abrir o semáforo, você só vá embora, não precisa falar nada. Eu abri mão dessa carreira porque eu quis, ninguém me obrigou. Aleluia! Porque quando você
vai andando numa condição de filho, você começa a entender que não é o humilhado que é exaltado, é humilde. Não tenho vergonha de falar sobre isso. Porque às vezes você está num lugar e você quer um lugar de destaque. Querido, não se começa nada do telhado, a gente começa das bases. E a base é o lugar que ninguém vê. Às vezes você quer estar num lugar de destaque no seu trabalho, querido, mas nós começamos de baixo, fundamentando as bases, cavando fundo, colocando pedras, carregando pedras. Tijolo após tijolo, argamassa por argamassa, até que nós possamos edificar um alto lugar. Querido, esse é um tempo de amadurecimento, porque Deus quer construir algo em nós e nos tornar filhos maduros. Mas Deus, Ele não vai nos tornar filhos maduros. Ele nos deu o Espírito do Seu Filho para que nós pudéssemos, como diz a palavra em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Filho maduro é o filho que também ele rejeita as coisas do mundo. Então hoje você pode ter uma escolha. Você quer sair daqui como filho ou você quer sair daqui como um filho maduro? Você quer continuar sendo um filho teknon ou você quer ser um filho huios? Você vai escolher. Ambos são amados por igual. Mas somente o filho maduro tem direito à herança. Aleluia. Quem está aí? Então, querido, 2023... huios é a palavra-chave para o nosso crescimento. Deus quer filhos maduros, é tempo de maturidade. Porque o filho que tem maturidade desfruta da herança do pai. Alguém pode concordar comigo hoje em nome de Jesus? Então o que fala para a gente avançar na maturidade? Porque tem filho que não está desfrutando do que o pai tem, por quê? Porque não está maduro. Porque somente quando ele estiver maduro, ele vai usufruir de tudo aquilo que o pai tem. Você pode ter um carro maravilhoso. O seu filho é herdeiro desse carro, mas se ele for menino, ele não pode andar nesse carro dirigindo o carro. Se ele falar assim, esse carro é meu, é dele também. Só que quando o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Então muitas coisas que você ainda não desfrutou é porque você ainda não está na altura de um varão perfeito. Você ainda não está na dimensão do que o Senhor espera de você. A questão é, você vai continuar sendo ovelha? Você vai continuar sendo huios, ou melhor, teknon? Ou você vai sair daqui para um tempo de amadurecimento? Eu sempre fui um filho obediente. Levei umas tacas já. Mas eu aprendi rápido. Glória a Deus. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Você está aí, não? Então eu espero que você seja inteligente e sábio, para aprender com os próprios erros e aprender com os erros dos outros também. E isso leva você a um nível de filho huios. Todo filho tem direito, mas só os maduros têm acesso, amém? Então, querido, esse ano vai ser uma jornada incrível para o seu crescimento. Esse ano é um ano de oportunidade de crescimento como você nunca teve em toda a sua vida. Querido, você não tem noção do quanto eu e a bispa crescemos. Por quê? Porque a gente decidiu amadurecer. Você está aí, não? Então nós precisamos entender algumas coisas.
Abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 1. O versículo é o 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como unigênito Filho de Deus. Quem está aí? Então, querido, no nome de Jesus, Ele nos deu a oportunidade e a graça de nos tornarmos filhos. Teknon ou uios? Você quer continuar sendo um filho sem acesso à herança? Ou você quer ser um filho que tem acesso à herança? Ou eu estou tanto tempo, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu abençoo os irmãos da igreja, mas parece que não rompe. É porque Deus não pode liberar as coisas do filho uios para os filhos teknon. Aleluia. Porque senão ele vai fazer como um filho pródigo, vai sair gastando tudo de forma irresponsável. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E quando que a gente pede mal? Quando a gente pede algo para o nosso próprio desfrute, para o nosso próprio deleite. Deus prospera um homem porque ele acredita que este homem será um abençoador. Deus é um Deus plural. Você percebe que quando a palavra vai falar façamos, plural, tudo que Deus vai construindo desde o Gênesis é plural, é coletivo. E o Senhor quer repreender de você todo o espírito de independência que leva você à desobediência. Ninguém manda em mim. Quem que esse pastorzinho está achando que ele é? Você não manda em mim. Vou onde quero, faço o que quero. Ninguém manda em mim. Bode. Não é nem teknon ainda. Você está entendendo, sim ou não? Bode assim, irmão. Ele sai e foge, irmão, para achar uma luta. Porque ele quer andar sozinho. Quem está aí? Então, quando você é filho, você começa a ter direito. Mas eu estou dizendo para você que Deus se torna pai daqueles que creem. Diga comigo, Deus é pai dos que creem. Efésios capítulo 2, no versículo 18. Diz assim, ó: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Então, querido, veja, nós temos acesso ao Pai por um só espírito. A palavra fala que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos cidadãos dos santos, agora membros da família de Deus. Aí a palavra vai dizer, como nós lemos lá em João capítulo 1, fala que aos que creram, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. A todos por Jesus tivemos acesso ao Pai, e agora a gente não é mais um estrangeiro, agora nós somos família, e por isso nós temos que cuidar uns dos outros. Diga glória a Deus. Jesus é aquele que nos torna filhos de Deus.
veio para os judeus, e os judeus não o receberam, mas todos, em qualquer lugar, em qualquer continente, que o receber como único, suficiente, exclusivo Salvador, vai se tornar filho de Deus. Existe um acesso que nos leva ao Pai. Isso nos transformou em família de Deus. Não estamos falando de genética nem de ascendência, estamos falando de fé. Pela fé nós somos filhos. Pela fé nós somos herdeiros. Pela fé nós somos co-herdeiros. Pela fé. Começa como ovelha, mas termina como filhos maduros. Quem está aí? Nós não nascemos da vontade da carne, nós nascemos de Deus, amém? Das entranhas de Cristo. É incrível porque nós nascemos em Deus e essa iniciativa não veio dos homens, veio de Deus. Foi o Pai que teve a iniciativa, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para alguém e diga: a iniciativa foi de Deus. Amém. Como eu disse, um filho adotado, ele não adota o pai, é o pai que adota ele. Então o Pai, por intermédio de Jesus, ele nos adotou e nós fomos adotados, e essa foi a iniciativa de Deus. João 15, capítulo 15, versículos 16 e 17 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aqui existe também um segredo. Ele nos escolheu, sim ou não? Ele nos tornou filhos, sim ou não? E aí Jesus fala que o filho, que é o filho maduro, permanece em Jesus, produz frutos e permanece na videira verdadeira. Quer um conselho? Pare de ficar pulando de galho em galho. Porque quem tem paternidade precisa ter um lugar de habitação. O filho pródigo, ele tinha tudo e ele perdeu tudo, porque ele saiu da cobertura do pai. Ele saiu pelos lugares, gastou tudo o que achava que tinha. E um dia ele percebeu que não tinha proteção, que não tinha o amor do pai, que não tinha o zelo do pai. Por quê? Porque ele decidiu fazer a sua própria vontade. Esse é um ano para você abrir mão da sua própria vontade, para tirar a tua mão e deixar Deus pôr a mão dele, tirar a tua presença e deixar Deus colocar a presença dele, tirar o teu intelecto e deixar o Espírito dele agir em teu favor. Esse é um tempo de como filhos maduros. Quando Deus falar para, a gente para. Quando Deus falar vai, você vai. Quando Deus falar corre, você corre. E quando Deus falar voa, é porque Ele já te deu asas suficiente para você voar. Glória a Deus. Essa noite é uma noite de paternidade. O problema da paternidade é um problema muito sério, porque as pessoas, elas se esquecem que isso gera um grande problema. Você está aí, não? Nós precisamos entender que por meio da cruz, por intermediação do sacrifício, nós fomos apresentados diante de Deus e nos tornamos filhos. Sabe, querido, qual é o nosso grande problema como filhos? É que a gente pega o modelo da terra e a gente muitas vezes não se relaciona com Deus de forma abrangente, porque nós pegamos o modelo de paternidade daqui de baixo e a gente acha que Deus é um pai igual ao pai daqui de baixo. Só que quando Jesus foi nos ensinar acerca do Pai Nosso, lá em Mateus no capítulo 6, ele fala: Pai nosso que estais nos céus. Escute,
Quando ele fala do Pai Nosso, ele fala de um modelo que não está embaixo, mas está em cima, está no alto. Então, querido, o grande erro nosso é que muitas vezes nós pegamos as frustrações da paternidade dos homens aqui embaixo e nós transferimos a um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Essa noite é uma noite para Deus alinhar a tua paternidade. Tem homens e mulheres que são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos funcionários. Por quê? Porque eles se frustraram com a paternidade dos homens. Porque alguém abandonou, porque alguém foi embora, porque alguém traiu a mãe, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo. E aí você fala, não, eu acredito que o modelo aqui de baixo não está muito correto, então eu não vou relacionar com esse Deus lá no alto, porque pode ser que eu me frustre com Ele também. Ei, Deus nunca vai frustrar você, porque Deus não anda segundo o molde, o modelo dos homens. Ele é o Senhor, Ele é Espírito, Ele é aquele que te chamou quando você nem era conhecido da sua mãe e do seu pai. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele mandou o seu Filho na terra para te dar a oportunidade de você ter uma paternidade em Deus. Esse é um tempo em que nós vamos pegar o modelo do alto e transportá-lo para baixo. Pode ser que você tenha tido um péssimo pai, eu não sei. Talvez um pai que tenha te abandonado, talvez um pai que tenha feito tudo errado, às vezes um pai canalha, eu não sei. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Pai que está no céu, que foi apresentado por Jesus, onde Ele nos deu a possibilidade de sermos filhos de Deus, está aqui hoje para te dizer, independente da frustração que você teve com os homens, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. E eu criei você no ventre da tua mãe, e eu quero a partir desta noite te dar um destino espiritual, porque eu quero ser o teu pai. A questão é, será que você quer ser filho? Porque não existe uma filiação sem obediência, sem temor, sem crescimento, sem frutificação. Aleluia. Jesus, quem nos apresenta o Pai. Aleluia. Há uma mudança nos status. Nós deixamos de ter uma relação com Deus por causa dos problemas que nós tivemos com os homens. Ah não, eu não vou confiar nos homens, eu não vou confiar em Deus. Será que Deus vai fazer mesmo? Por que a gente tem essa figura, esse entendimento? Será que Deus vai fazer? Porque você confiou que alguém aqui na terra ia fazer e não fez. Quem está aí? Então nós temos que entender. Quando você fala com uma pessoa que não tem entendimento da palavra, a pessoa fala assim, não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Todos são suas criaturas. Mas só os que creem tornam-se filhos. Só os que entendem o sacrifício de Jesus tornam-se filhos. Quem está aí? Só os que creem se tornam filhos. Não são todos humanos que se fizeram filhos de Deus. Foram os que creram, que receberam o poder de se tornar filho de Deus. Somos filhos de Deus por meio da fé. Diga isso comigo, somos filhos de Deus por meio da fé. Querido, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, amém? Não é porque a gente é bom, porque a gente merece. Escute, tem alguém lá fora que também não merece, assim como nós não merecemos. Igreja, querida, é um lugar de alinhamento de paternidades. Tem muita gente nessa igreja que teve problema com paternidade. E por isso, querido, você não obedece ninguém, você não ouve ninguém. Você faz o que você bem entende, querido. Esse não é um tempo mais para você andar como você andou até aqui. Tem mulheres que têm dificuldade de se relacionar.
porque alguém frustrou elas, porque o pai frustrou, porque o marido frustrou. Aleluia. Olhe para alguém e fala: Deus não é Deus não é pai de todos, mas Ele é pai dos que creem. Aleluia. E foi por isso que Jesus veio. Querido, uma das missões mais importantes do Senhor Jesus foi apresentar Deus como Pai. E isso é maravilhoso demais. Tudo que Jesus fazia, Ele apresentava o Pai. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, o que Ele faz? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele agradece, Ele apresenta o Pai primeiro. Ele fala: Senhor, o Senhor é meu Pai. Estou diante de uma situação impossível, mas o Senhor é o meu Pai. E para que todos creiam. Querido, escute, Ele vem para apresentar o modelo. No batismo, o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que lá na tentação, lá no deserto da Judéia, o diabo vai chegar ao próprio Jesus e vai dizer: se você é o Filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Jesus poderia transformar pedras em pães, sim ou não? Sim ou não? Só que Ele disse: eu posso, mas eu não quero. Porque eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do meu. Aleluia. Então tudo que você fizer precisa glorificar ao. Se você serve na igreja, o que você faz tem que glorificar ao. Se você é um profissional liberal, então tudo que você precisa fazer tem que glorificar ao. O seu casamento precisa glorificar ao. A sua paternidade, maternidade precisa glorificar ao. Tudo que você fizer que não glorifica a Deus é idolatria. Ou a alguém, ou a você mesmo. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: deu certo porque eu fiz, deu certo porque eu sou bom, deu certo porque eu sou inteligente. Às vezes nem fala, mas pensa. Só que como Deus esquadrinha mentes e corações, o que você está fazendo, se não glorificar ao nome dEle, querido, então não serve. Não é uma mentalidade de filho maduro, é só uma mentalidade de um homem. Mas esse é um tempo que Deus vai levantar filhos maduros, aleluia. E tudo que você fizer, onde você fizer, até as coisas mais simples, vão glorificar ao Senhor. Eu fui hoje numa sorveteria buscar um sorvete lá para casa, na hora do almoço. Eu de vez em quando eu passo lá e eu converso um pouco com aquele rapaz, e a gente troca umas ideias, e a gente conversa um pouquinho. Às vezes quando não tem cliente, a gente sempre... E aí hoje ele falou assim: posso te fazer uma pergunta? Pode. O senhor é pastor, né? Falei: por quê? Você tem cara de... Eu falei: mas pastor tem cara? Ele disse: não, é porque, sabe, não sei, tem um negócio aí, eu não sei te explicar. Eu acho que é porque o senhor tem cara. Ele tentou me explicar o motivo, mas não conseguiu. Então, querido, tudo que você vai fazer precisa glorificar a Deus. E eu disse para ele: sou pastor há 21 anos. Estou caminhando, estou aprendendo a cada dia. Falei: eu sabia que você era pastor. Aleluia. Então será que lá no teu trabalho, o que você faz, a sua unidade com seus colegas, glorificam a Deus e apresenta você como um filho maduro? Eu já contei isso aqui, mas eu acho que edifica muito a minha fé e a sua. O moço, eu fiquei 1 ano ministrando ele lá no meu trabalho, ministrando, e o rapaz nada de voltar para Jesus. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Aí um dia ele está lá do meu lado e eu me machuquei. E eu gritei bem alto: glória a
Naquele dia ele voltou para a igreja. Aí depois, quando ele viu que os ânimos já estavam acumados, que já estava com menos dor, ele falou assim: rapaz, tu é crente mesmo, hein? Fosse hoje, já ia xingando, jogando as coisas tudo no chão. Cara, vou voltar para a igreja, porque eu entendi que ainda existem pessoas sérias. Rapaz, eu falei: meu Deus, se soubesse disso, tinha batido a marreta no começo do trabalho, Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Só que na medida que você trata pessoas, as pessoas tratam você também. Então esse é um ano, querido, que você precisa também adotar alguém do teu lado. Esse é um ano que nós temos que cuidar uns dos outros, porque esse é um ano de paternidade e também um tempo de maturidade espiritual. Esse não é um ano de apontar: está faltando isso, está faltando aquilo. Não, é o que eu posso fazer e contribuir para que esse lugar seja um ambiente de uma família espiritual que tem paternidade. Será que alguém que chegou pelas portas, querido, eu não consigo cuidar de todo mundo? Gostaria, mas não consigo. A demanda é muito grande. Eu e a bispa, quando chega em janeiro, a gente já está cansado ainda do ano passado. Mas eu creio que Deus vai levantar ajudadores nessa obra, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, bons conselheiros, boas conselheiras, queridos, e nós vamos trabalhar como nunca. Não é para que haja uma numerolatria, mas para que haja um povo que cresce forte, um povo que está nutrido pela palavra. Querido, em nome de Jesus, é um tempo que nós temos que sair da condição de ovelhinhas, que precisa de cuidados, e nós precisamos frutificar como filhos maduros em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, rabalabás. Muita gente conhece a Deus, mas só através de Jesus a gente conhece o Pai. Eu estou aqui pregando para você, mas é engraçado que lá em casa os meus filhos me conhecem como pai. É a mesma pessoa, mas lá em casa eu sou pai. Mas eu também tenho adotado alguns filhos aqui nessa casa, aleluia. Principalmente os que querem ser filhos. Tem gente que eu nunca acompanhei na igreja, por quê? Porque a pessoa, ela quer andar do jeito que ela quer andar, ela quer fazer o que bem entende, ela está sempre longe, querido. Esse não é filho, mas eu faço um convite para você se aproximar de um ambiente de paternidade. E ser também um agente de paternidade. Você pode ter a oportunidade incrível de crescimento, estando perto. Você está aí, não? Eu tenho algumas pessoas que chegaram ontem, já estão com um nível de conhecimento profundo. Mais do que gente que está aqui de repente há 5 anos. Mas por quê? Porque decidiu estar à mesa, porque decidiu ouvir, porque decidiu obedecer, porque decidiu estar debaixo da cobertura da paternidade, querido. E isso muda todo o resultado. Aleluia. Posso liberar algo sobre a tua vida aqui? Deus vai mudar a relação de algumas pessoas aqui, querido. Porque aquilo que feriu você com relação à paternidade vai ser uma mola propulsora para você poder levar pessoas ao destino. A bispa pregou na quarta-feira passada sobre a condição do não pertencimento. Isso tem muito a ver também com paternidade. Deus é Deus de todos os seres humanos, mas Ele é Pai daqueles que colocam a sua fé em Jesus. Essa é uma noite para você conhecer Deus como Pai. Olhe para alguém e diga: você precisa conhecer Deus como Pai. Independente das suas experiências com o seu Pai. Aleluia. Como Jesus nos apresentou o Pai? No batismo, o Pai revela a aprovação em Jesus em amor.
Quando Jesus vai batizar no Rio Jordão, o Deus Pai, do alto, Ele vai dizer: esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Aí eu te pergunto, Jesus já tinha feito algum milagre? Não. Jesus tinha andado já sobre as águas? Não. Jesus já tinha pregado o sermão do monte? Não. Jesus já tinha feito alguma coisa extraordinária? Não. Mas por que o Pai fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Porque, querido, quando o Pai se revela, Ele diz: eu amo meu filho pelo que ele é e não pelo que ele ainda vai fazer. O Pai te ama não é pelo que você fez ou pelo que você ainda vai fazer. Ele te ama porque Ele te ama. Você está aí, não? Um pai que ama um filho, mesmo que esse filho não tenha talento, mesmo que esse filho não produza nada, mesmo antes do seu filho fazer alguma coisa importante, ame-o, acredite nele. Filhos que dão muito trabalho são filhos que um dia Deus vai usar muito poderosamente. O que eu vim ministrar no teu coração hoje é que nós conhecemos através de Jesus o Deus que é Pai e que nos ama porque a gente é alguém como filho e não pelo que a gente faz. Ou vou entregar uma oferta de R$200 que Deus vai me amar mais. Não é sobre isso. Aleluia. O Pai nos ama pelo que somos e não pelo que fazemos. A oração de Mateus 6 é muito tremenda, porque ela nos ensina a orar. E como ele começa a oração, ele está dizendo: eu tenho um Pai para pedir, eu tenho um Pai para prover. Aleluia. O pão nosso de cada dia. Ele está falando primeiro ao Pai, depois ele fala do pão nosso de cada dia. Então ele está dizendo: eu tenho um Pai que provê todas as coisas. Eu tenho um Pai que abre portas. Eu tenho um Pai que perdoa. Mas eu também tenho um Pai como modelo que também me ensina a perdoar o meu irmão. Quem está aí? Maria Helena ficou chateada com uma situação que fizeram com ela. Aí eu falei para ela: ó, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que amar independente das coisas ruins que alguém fez. Sério, pai? Ah, mas quem faz coisa feia é o diabo. Ela falou para mim. E eu disse para ela: filha, perdão é perdão em qualquer lugar. É fácil perdoar o bonzinho. Se alguém te fez algo mal, ama mesmo assim. Sério, pai? Assim, meio que incrédula. Falei: foi isso que Jesus ensinou. Sério, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que amar e perdoar mesmo? Vai. Mas isso vai ser bom para você, sabia? É, pai, é. Então tá. Você está entendendo? Você tem um Pai que provê. Você tem um Pai para perdoar. Você tem um Pai no céu que atende sua oração. E o que Ele está ensinando para mim e para você é que quando você orar, querido, você não está falando com um Deus distante. Você está falando com um Pai presente. Pai nosso. Ele está no céu, mas Ele também está aqui conosco. Emanuel, Deus em nós. Deus conosco. Aleluia. Cara, Jesus é incrível, porque um dia Filipe falou em João 14: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero lhe fazer uma pergunta que você vai indagar dentro de você. Quem vê você, vê o Pai? Sabe, apóstolo, mais ou menos.
Jesus falou o seguinte: olha, tudo que o meu Pai faria, eu estou fazendo. Então, Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque as minhas atitudes são as atitudes que o meu Pai faria. Será que quem vê as suas atitudes vê o Pai? Cri, 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 cri. Será que quem vê o que você fala, quando você está irado, com raiva, vê o Pai? Será que a maneira que você trata as pessoas do seu trabalho mostra o Pai em você? Será que a maneira que você se relaciona aqui, você obreiro, uns com os outros, será que alguém que vê você tratando alguém dessa maneira vê o Pai em você? Será que a sua condição de marido, se alguém ver a forma que você trata a sua esposa, alguém vê o Pai em você? Será que se alguém vê o seu tratamento com o seu filho, vai ver o Pai em você? Será que você, como um empreendedor, a maneira que você trata os seus colaboradores mostra o Pai em você? Será que a forma que você honra as pessoas, que ama e perdoa as pessoas, mostra o Pai em você? Aleluia. Esse é um tempo de paternidade. Deus te ama. E Ele te ama e ama a todos os filhos uios e os tecnon. A questão é, você vai abrir mão de ser apenas um filho comum? Ou você quer ter direito ao acesso à herança do Pai? Pode ser que você erre, pode ser que você acerte, mas o Pai vai continuar amando você. E o Pai vai continuar te esperando de portas abertas, de braços abertos, como pródigo. Alguém aqui hoje pode crer no que eu estou pregando em nome de Jesus? Jesus está nos ensinando que somos amados do Pai. Então Ele está apresentando um Pai atencioso e um Pai amoroso. Aleluia. Ele é um Deus que sempre nos ouve, mas Ele é um Pai que sempre nos amou.